Olá, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, espero que você esteja bem. Quem fala com vocês aqui é o radialista e comunicador Leonardo Xavier. Esse canal aqui é uma ferramenta de comunicação para que eu possa estar falando com vocês, me comunicando, trazendo conteúdos e informações. Esse canal se chama Wake Up, em homenagem ao filme Matrix de 1999, que significa em português acordar, despertar, que é justamente a ideia desse canal, que é acordar e despertar as pessoas para uma realidade mais intelectual, com mais cultura, com mais conhecimento e mais esclarecimento em relação a diversos assuntos. Aqui a gente pretende abordar assuntos de conhecimentos gerais, como história, geografia, filosofia, política, religião, espiritualidade e outros assuntos que podem se correlacionar, já que esse canal tem como objetivo trazer conhecimento e informação para que a gente possa estar crescendo e indo para uma realidade um pouco mais intelectual, já que temos nas grandes mídias, até aqui mesmo na internet, muito do mesmo. Muitos canais que falam de futebol, de música, de entretenimento de modo geral, que eu acho legal, bacana, mas não temos muito conteúdo voltado para estudos, para esclarecimento sobre certas questões, como por exemplo a própria história do Brasil, que infelizmente não é muito bem contada, né? E entre outras questões, já que a gente tem um sistema de ensino muito precário aqui no Brasil. A gente tem um sistema de ensino que infelizmente forma pessoas com pouco estudo, pouco conhecimento acerca não só da área que a pessoa se forma, mas infelizmente as pessoas têm pouco conhecimentos gerais acerca de tudo. E a ideia desse canal é justamente expandir um pouquinho mais a consciência das pessoas para que a gente possa juntos, né, estar aprendendo. E eu, como comunicador, tenho como obrigação ler muito, estudar muito, pesquisar muito, porque um comunicador ele precisa ter cultura, ele precisa ter conhecimento para poder trazer para o seu público, para a sua audiência, conteúdo, informação de boa qualidade e com fontes confiáveis, que é uma coisa muito importante que a gente precisa ter. E na comunicação a gente tem a questão da fonte como uma coisa muito importante, já que a gente não pode sair por aí espalhando informações sem ter uma fonte minimamente confiável, já que uma informação que não tem fonte ou a fonte não é de boa confiança, infelizmente pode ser configurada aí como uma fake news. E eu, como um comunicador, não posso passar uma notícia que seja falsa, uma fake news, uma informação que não tenha procedência técnica, que não tenha embasamento na realidade. Bom, vamos dando continuidade aqui nos vídeos do canal. Hoje é sábado, dia 14 de setembro de 2024. Agora são 23 horas e 16 minutos. Eu falo diretamente aqui da cidade de São Paulo, capital, especialmente aqui no bairro do Cambuci, para darmos continuidade aqui nos vídeos do canal. E como eu havia prometido no vídeo anterior, eu ia trazer um vídeo falando a respeito de um livro. E esse livro ele tem muito a ver com esse cenário que a gente está vivendo atualmente agora aqui em 2024, sobre a questão das eleições para presidente. E esse livro eu acho que veio muito a calhar aqui para esse canal nesse momento, para trazer para você um conhecimento que eu acho que é muito importante nós termos consciência, pelo menos de forma básica, de como isso funciona. Esse livro nada mais é do que este livro aqui. Manual Básico para Não Ser Enganado por Políticos, do Ricardo Holtz. O que esse livro fala basicamente? Eu vou dar uma lida aqui na sinopse aqui do livro para você ter mais ou menos uma ideia do que esse livro aqui aborda e o que ele pode acrescentar para você, como leitor, como cidadão e como pessoa, porque todos nós precisamos estudar, ter conhecimento e esclarecimento em relação às coisas. E política é uma coisa muito importante, porque a gente discute muito política baseado em achismos, baseado em emoções e pouco conhecimento técnico de como as coisas de fato realmente funcionam. Então, sem mais enrolações, vamos direto à sinopse do livro. Este livro aborda pontos básicos que todos os cidadãos e principalmente os eleitores devem saber para não serem enganados por promessas, discursos e narrativas de políticos que não têm compromisso com o desenvolvimento da nossa democracia e tampouco com o país. Políticos esses que não se preocupam em cuidar do que é público e apenas se utilizam do poder para benefício próprio.
O conhecimento é a única arma que temos contra um sistema podre, falido, que se retroalimenta por alguns grupos pseudo-antagônicos que usam narrativas falsas impulsionadas pela ignorância de parte da população para se manter ao máximo de tempo possível no poder. Cabe a cada um de nós, os verdadeiros detentores do poder, dar um basta e não sermos mais enganados por nenhum político. É basicamente isso que esse livro aborda e é extremamente necessário para nós nesse momento que estamos vivendo aqui no Brasil, especialmente agora em 2024, nessa eleição da prefeitura, da nossa cidade aqui de São Paulo e do país como um todo. Temos esse conhecimento técnico, não para que sejamos especialistas na área de ciências políticas, mas sabermos pelo menos como funciona a estrutura política, como funciona o sistema de voto, como funciona a função técnica que cada político vai exercer dentro do seu cargo operacional, onde ele vai ter uma série de questões, onde ele vai ter livre-arbítrio para fazer certas coisas, limitação para fazer certas outras coisas, e é muito importante a gente ter esse conhecimento, porque a gente muitas vezes, quando discutimos de política, a gente fala assim, mas o político não resolve tal coisa, mas ele devia ter feito isso. Só que muitas vezes as pessoas não sabem que não é competência técnica daquele político fazer ou resolver determinadas questões, até porque é de falta de conhecimento das pessoas a função operacional que eles exercem lá dentro. Então as pessoas muitas vezes querem exigir de um político uma coisa que não é a função dele, não é a obrigação dele em termos técnicos do que ele vai fazer. E é muito importante a gente ter esse conhecimento, até para a gente poder julgar de forma mais assertiva e também escolher melhores profissionais de acordo com cada cargo. Porque para a gente poder melhorar a questão da qualidade da nossa política, é justamente votando em políticos melhores. E como é que a gente faz para votar em políticos melhores? A gente precisa principalmente ter um pouco de conhecimento técnico, que esse livro vai abordar para a gente, e somar esse conhecimento técnico com o currículo desse político que está se candidatando e analisar se o currículo dele traz competência suficiente para exercer aquilo que ele vai ter que fazer no seu dia a dia, na função técnica que ele vai exercer no seu cargo. Então é muito importante ter esse conhecimento, é muito importante a gente se esclarecer sobre essas questões, porque sem isso não teremos capacidade de fazer uma eleição melhor, uma eleição que possa fazer jus ao seu voto e fazer jus aos nossos direitos como cidadãos brasileiros, como eleitores. Para a gente ter um país melhor, precisamos de uma política melhor e precisamos também de políticos melhores e mais competentes acerca dos cargos que eles estão ocupando. E uma forma da gente fazer isso é poder tendo conhecimento, pelo menos básico, de como funciona a função individual que cada político vai exercer na sua função e analisar as promessas políticas, que é uma coisa muito importante, saber diferenciar, por exemplo, uma promessa de fato de uma estratégia política, por exemplo. Promessa é simplesmente prometer qualquer coisa. Só que a promessa ela tem um problema que é o seguinte: primeiro, que a gente não tem como saber se isso vai ser executado ou não. E segundo, a gente tem que entender que dentro da estrutura política, o político ele não faz o que ele quer. Ele cumpre ordens, ele tem determinadas estruturas técnicas que ele tem que exercer lá dentro, aonde ele pode fazer coisas e também não pode fazer determinadas coisas. E dentro disso, é extremamente importante a gente entender para que a gente não caia em promessas que não vão de fato funcionar. E uma estratégia política é aquela estratégia que está alinhada com a sua função técnica, ela tem embasamento em fatos reais, é uma estratégia inteligente, da qual você tem um plano com uma equipe, você tem uma base orçamentária dentro desse projeto para exercer aquela questão que você quer resolver na cidade, no estado, e ter consciência de que, além dessa questão, quem vai decidir ou não se isso vai ser aprovado, se isso vai acontecer, é justamente o Senado. O Senado ele é muito importante, porque ele que vai determinar, por exemplo,
se esse projeto de lei ou se essa promessa, essa estratégia política vai ser de fato aprovada e executada da forma que o político quer. Então o político basicamente ele não faz nada a não ser aquilo que está dentro da sua função técnica. Para isso a gente precisa estudar para entender a função técnica desse profissional na área da política e prestar atenção se essa estratégia política é uma estratégia política inteligente, baseada na razão, que tem condições de ser de fato aprovado pelo Senado. Que o Senado não vai aprovar determinadas promessas políticas que de fato não condizem com a realidade, como por exemplo já tivemos aí alguns políticos que prometeu dar picanha para o Brasil todo se ele ganhasse nas eleições. Mas se a gente parar para pensar de forma intelectual, você acha que o Senado vai aprovar um projeto de pagar um vale picanha para a população brasileira inteira? Quanto será que isso custaria para os cofres públicos, por exemplo? Será que o país realmente precisa disso? Existem outras questões tão importantes quanto isso que estão sendo discutidas no Senado e que muitas vezes não são aprovadas. Imagina uma promessa boba como essa. Será que ela seria aprovada? Eu acho, no meu ponto de vista, que muito provavelmente não. Então a gente tem que separar promessa de estratégia. Promessa é simplesmente prometer qualquer coisa. Estratégia é quando você tem um plano para solucionar um determinado problema, onde você vai chegar e vai falar, olha, eu tenho um plano assim, assim, assado, é uma estratégia, vai funcionar assim, eu pretendo trabalhar em tais áreas, isso vai ter um custo de mais ou menos tantos milhões para poder resolver isso, faz parte da minha equipe técnica os profissionais assim, 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 assado, que vão ser distribuídos de tal forma, e se o Senado aprovar esse projeto que eu estou propondo para vocês, eu vou executar o mais rápido possível para tentar resolver essas questões que são de extrema urgência. Então é isso importante a gente prestar atenção em relação às estratégias e promessas que esses políticos fazem para a gente. E vocês podem talvez estar perguntando quem é o autor desse livro, né, o Ricardo Halls. Eu vou ler mais ou menos aqui no livro a respeito de quem é esse autor para vocês conhecerem um pouco sobre ele. E eu vou deixar também aqui na descrição um vídeo de um podcast que ele participou um tempo atrás para você conhecer um pouquinho mais sobre essa pessoa, que eu acho muito legal, muito interessante vocês conhecerem para a gente ter um pouquinho mais de conhecimento aí sobre política, como a gente ter mais conhecimento e esclarecimento como a política funciona tecnicamente falando, para que a gente tenha condições de fazer um voto mais consciente, mais inteligente, para a gente conseguir, mesmo que isso demore, mas aos poucos a gente tentar melhorar a qualidade política desse país. O Ricardo Halls, ele é graduado em gestão pública. Ele é especialista em administração pública e gerências de cidades, finanças, investimentos e banking. Fundador e presidente da Associação Brasileira dos Estudantes da Educação à Distância, participante do programa de formação de líderes para o século XXI, realizado na Universidade de Harvard, Estados Unidos, em 2017, participante da Global High Level Policy Forum da Unesco, na França, em 2018, e membro da Comissão Nacional de Avaliação de Educação Superior, CONAS, Brasil, em 2020. E aqui fala também que ele é diretor-presidente da RHVS Investimentos. Ou seja, ele é um cara que tem muito conhecimento, muito entendimento técnico, como funciona a política, em termos de ciências políticas mesmo. Esse vídeo que eu vou colocar para vocês aqui no canal, na descrição aqui do canal, vai trazer alguns esclarecimentos sobre coisas que esse livro fala. Vou colocar também a descrição aqui do link para vocês comprarem esse livro aqui na Amazon, e tá trazendo esse conhecimento para vocês, o agregamento importantíssimo que esse livro traz para vocês. Eu vou estar até compartilhando aqui alguns itens com vocês dos principais tópicos que esse livro traz aqui, só para você ter mais ou menos uma ideia e um gostinho do que esse livro vai falar. Esse livro aqui ele vai falar sobre a diferenciação do povo, etnia, nação, Estado com E maiúsculo, Estado com E minúsculo, o que é federação e confederação,
o que é Distrito Federal, diferenciando autonomia e soberania, o que é república, o que é democracia, como funciona a estrutura organizacional da República do Brasil, o que significa uma república federativa, os poderes da república, como funciona o sistema de voto e muitas outras questões que vão estar aqui nesse livro, que tem aqui mais ou menos umas 135 páginas. É um livro pequeno, mas muito enriquecedor para nós, que somos eleitores, mas não temos tanta informação, até porque a própria mídia tradicional, infelizmente, não investe nesse conhecimento. A gente tem muitas discussões, muitos debates políticos entre os participantes das eleições, né, os políticos que estão se candidatando, mas nós não temos um esclarecimento de como funciona a estrutura política, como funciona o sistema de voto de forma técnica e também qual é a função técnica e operacional que cada político exerce dentro da sua função, que é muito importante nós termos esse conhecimento também, para que a gente possa ter mais entendimento e esclarecimento a respeito dessas funções e também para poder cobrar melhor os políticos. Às vezes a gente quer que um governador faça algo que não é de competência dele, quer que um presidente faça algo que não é de competência dele, assim também como o presidente. Às vezes a gente quer que o presidente resolva tudo, mas a função do presidente não é resolver tudo, né? Então é necessário a gente entender qual é a função técnica de cada um desses profissionais e entender que nenhum político faz nada por vontade própria. Tudo que o político ele vai fazer, ele precisa de um projeto, de uma estratégia política, que vai ser julgado e aprovado pelo Senado, e uma vez julgado e aprovado pelo Senado, isso pode vir a ser executado e trazendo melhorias aí para a cidade, para o estado, para o país como um todo. Então, é basicamente isso. A minha dica de hoje é esse livro aqui para vocês, do Ricardo Halls, Manual Básico para Não Ser Enganado por Políticos, da editora Pod Editora, que é um livro barato, acessível, tem poucas páginas, muito fácil de ler, muito fácil de entender o conteúdo desse livro. E talvez futuramente possa estar trazendo mais conhecimentos e informações acerca desse tipo de tema para vocês, que eu acho que política é uma coisa muito importante, sem a gente precisar ficar entrando em questões de partidos e políticos propriamente dito. Querendo dizer que partido A é melhor do que partido B e político A é melhor do que político B. A questão da política é muito mais ampla e mais complexa do que isso. E uma vez que a gente começa a entender isso, a gente para de defender políticos, para de ter políticos de estimação, que não é esse o objetivo, e passa a entender a política como ela é e discutir estratégias políticas para resolver a questão do nosso país, que infelizmente são muitas. Então eu vou ficando por aqui. Esse vídeo acho que já ficou um pouquinho curto, mas eu espero que eu tenha passado e esclarecido o máximo possível a respeito desse livro para vocês, que eu considero muito importante. E no próximo vídeo eu vou trazer outro livro e outros conteúdos e informações para vocês. Quem falou com vocês aqui é o radialista e comunicador Leonardo Xavier, e você está aqui no canal Wake Up, despertando a consciência de vocês por uma vida mais intelectual, com mais cultura, mais conhecimento, para que a gente possa, através do conhecimento e da cultura, fazer desse país um país melhor. Porque o Brasil é um país muito legal, muito bacana, muito rico, e a única forma da gente mudar os problemas que a gente tem nesse país é com conhecimento e esclarecimento. Já que o sistema padrão de ensino não investe muito nisso, vamos começar por nós mesmos investindo no nosso conhecimento, no nosso estudo, já que livros, dependendo, não são todos, mas tem muitos livros que têm um valor muito acessível, que uns 15, 20 livros, dependendo do assunto que você quiser comprar, sai muito mais barato às vezes até do que uma faculdade, que infelizmente não vai te dar uma formação tão sólida como você gostaria. Então, tem todas essas questões. A questão da qualidade do ensino e a nossa vontade de querer aprender. Então, eu vou ficando por aqui. Eu volto semana que vem com mais conteúdo e informações para vocês. Eu mando um abraço com muita força e muito carinho para todos vocês. Aguardo vocês aqui no vídeo da próxima semana. Desejo um bom descanso, um bom final de semana e um forte abraço a todos. Até a próxima.